galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Nós vamos fechar dois conteúdos. Olha, vai ser bem importante ficarem bem atentos. Vamos pegar a unificação alemã e italiana e junto com o imperialismo desses conteúdos, nós fechamos o século XIX, preparando aí para as próximas aulas que entra a Primeira Guerra Mundial. Combinado? Vamos junto, embarque nessa e bom estudo para todos nós. Primeiro slide. Vamos analisar o período do século XIX, as unificações da Alemanha e da Itália e o imperialismo nos continentes africano e asiático. Principalmente dois conceitos muito importantes para nós discutirmos aqui. Unificação. O que significa isso, professor? Vai dizer que a Alemanha não era unificada, então? Antes do século XIX? O que existia, então? Em algum período, século XVI, por exemplo, século XVII, no período de Martinho Lutero, por exemplo, vamos usar um exemplo, né, século XVI, nós tínhamos o Sacro Império Romano Germânico. Nossa, difícil, vamos falar todo mundo junto, vamos ver se vocês conseguem falar comigo. Sacro Império Romano Germânico. Era uma confederação de 36 estados alemães que tinham um governo centralizado que respeitava suas particularidades desses 36 reinos alemães. Martinho Lutero está aí dentro de um desses reinos. Não existia uma Alemanha. Agora vamos pegar um outro exemplo, vamos lá para a Itália renascentista, do Leonardo da Vinci. Da Vinci, ele não era Leonardo da Itália, ele está lá no século XV, início do século XVI. Ele não é um Leonardo da Itália. Muito comum, antes de existir um reino chamado Itália, existiam vários reinos, e era muito comum que a pessoa que nascia na vila recebia o nome do lugar onde ele nasceu. No caso de Leonardo, ele nasceu na Vila Vinci, Leonardo da Vinci. Então não existia uma Itália. Em 1861, nós temos a unificação da Itália. Em 1871, a unificação da Alemanha, ambas utilizando os dois processos que eu vou falar. Primeira, diplomacia, na boa, chega num reino, oi, tudo bem? Olha, não quero causar problemas, não quero medir forças com sua tropa, senhor reino das quantas, não sei da onde, de Piemonte, da Sardenha, da Sicília, não importa qual reino, todos passaram por essa situação. No entanto, o senhor tem duas opções, ou participa de nós, desse movimento revolucionário e criamos uma única Itália, ou vamos ter que medir força e eu vou ter que invadir seu reino, derrotar o seu governo e depor o seu poder. O que o senhor prefere? Alguns preferiram a força, alguns preferiram a diplomacia. Não, veja bem, que tal deixar aqui como uma província, eu viro governador, a gente faz uma aliança, dá para criar vários tipos de aliança. Aqui na Alemanha, mais ou menos parecido. No entanto, um nome muito famoso, Otto von Bismarck, chamado Chanceler de Ferro, falou o seguinte, olha, eu prefiro a guerra, não sou muito de conversar. Quem quiser conversar, que se alie com a gente agora. Quem ficar contra nós, eu vou entender que precisamos de guerra. E ele monta um exército, o Império Alemão, e o exército prussiano, ele está no reino da Prússia, que era um dos reinos alemães, que eu expliquei agora, e vai por meio da porrada, mesmo como diz o outro, vencendo a Áustria, vencendo a França e derrotando todos os outros micro-reinos e criando o que ele chama de Império Alemão, primeiro Império Alemão. Vamos lá, unificação italiana e alemã. Aqui já fechei com vocês, desculpa pessoal. Vamos lá. Otto von Bismarck, chanceler de ferro. Tá aqui, unificação alemã, ele conseguiu vencer a França. Pense, o cara é bom. E anexou a região de Alsácia-Lorena, riquíssima em carvão mineral, principal fonte de energia das indústrias a vapor do século XIX. Isso impulsiona, inclusive, o desenvolvimento industrial, impulsiona a economia e o desenvolvimento industrial alemão. Antes da unificação alemã, houve algumas sementes plantadas de nacionalismo, inclusive o chamado Zollverein. Vou focar com vocês essa parte bem importante aqui com vocês. Está aqui embaixo, em 1818, bem antes de Otto von Bismarck conseguir fazer a anexação. O Zollverein criou uma ligação entre os territórios prussianos, onde era autorizado o comércio entre esses reinos, então uma ideia de livre comércio entre os reinos que participavam do Zollverein, já semeando uma ideia de liberdade ou de uma unificação alemã. Vou focar com vocês aqui.
Unificação da Alemanha política e administrativa, um Estado-nação, realizou-se oficialmente 18 de janeiro de 71. Outra instituição muito importante para a unificação dos Estados alemães foi a Zollverein, que o professor Roberto acabou de explicar para vocês. Ajudou a criar um sentido de unificação econômica mais abrangente. Os reinos perceberam que essa liberdade comercial favorecia inclusive esses reinos, concebida inicialmente pelo ministro das Finanças prussiano Hans Conde de Boulogne, como uma união aduaneira prussiana. Em 1818, Zollverein criou uma ligação entre territórios prussianos. Então dá para nós colocarmos 1818, nasceu a sementinha Zollverein e começa e termina, processo lento, né? Olha só, um processo revolucionário, até 1871 com Otto von Bismarck. Esse, na base da porrada, faz então a unificação da Alemanha. Guerras de unificação alemã. Foquei para vocês aqui a guerra contra a Áustria, vitória de Otto von Bismarck, 1866, guerra contra a França, venceu a França. 1870, Alsácia e anexou 2 territórios, Alsácia e Lorena, vai criar uma dor de cabeça, a França vai ficar com um sentimento de revanchismo, de se vingar, que termina com a Primeira Guerra Mundial, inclusive, e quando a França derrota a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né, a Tríplice Entente, eles vão novamente anexar os territórios Alsácia-Lorena, que está do lado alemão, para o lado da França. Aí vai depois o Hitler novamente na Segunda Guerra Mundial, quando invade a França, anexa de novo a Alsácia-Lorena. Aí depois, com a queda do Hitler, a Alsácia-Lorena retorna para a França novamente em 1945. Acreditem nesse zigue-zague? Próximo slide. Risorgimento, unificação italiana. Aí vem aqui a minha galera. O que acontece? Nós temos um nome bem famoso. Com o Vittor Emanuele, ele é um rei do reino de Piemonte, Sardenha, e um revolucionário muito importante, Giuseppe Garibaldi, que inclusive veio para o Brasil, na região de Santa Catarina, e inclusive a sua esposa, que conheceu aqui no Brasil, acabou, inclusive, tem uma homenagem, uma cidade aqui catarinense, com o nome dela, chamada Cidade de Anita Garibaldi. Vamos ler comigo? É um movimento na história italiana que buscou, entre 1815 e 1870, unificar o país, que era uma coleção de pequenos estados submetidos a potências estrangeiras. Giuseppe Garibaldi e seu grupo revolucionário 1000 Camisas Vermelhas lutam cidade por cidade, reino por reino, nessa tentativa de unificar através da violência, através da revolução. Temos um poder político, o reino de Piemonte e Sardenha, Vittor Emanuele II, que encabeça o movimento político, inclusive ele vai se tornar o primeiro rei da Itália já unificada. Em 1861, a Itália já está unificada, mas faltam 2 regiões, Veneza e Roma. Veneza ainda estava sob o poder da Áustria, e Roma, que é um problema sério. Nós temos ali uma região do Vaticano, tem inclusive conflitos com tropas do exército do Vaticano, fica uma situação mal resolvida até 1866, Giuseppe Garibaldi tentou lutar contra as tropas, ele vai ser derrotado dentro da cidade de Roma contra as tropas do Vaticano. O Vaticano não queria aceitar a unificação, porque ela iria ficar presa praticamente dentro da Itália. E essa situação chamada questão romana só vai ser resolvida e lá em 1930 com o Benito Mussolini, com o líder fascista, com a chamada Marcha sobre Roma, onde ele chega e resolve, criando então o Vaticano, aceitando as delimitações de fronteiras do Vaticano e reconhecendo como um Estado independente dentro da Itália, considerado inclusive Vaticano o menor Estado do planeta. Aqui está o Giuseppe, cadê ele? Está aqui. Giuseppe Garibaldi, os 1000 Camisas Vermelhas, inclusive ele acaba vindo para o Brasil depois, ele vai fugir de várias perseguições. Antes da unificação ele vem para o Brasil. O Risorgimento ainda permaneciam fora do reino da Itália. O Vêneto, Veneza, em poder da Áustria, Roma, em poder do Papa. Houve tentativas de negociações diplomáticas entre o governo italiano com a Áustria e com o Papa, mas elas fracassaram. Em 1866, o Reino da Prússia entrou em guerra com a Áustria.
auxiliada pelo novo Estado italiano. Garibaldi e seus homens sofreram muitas derrotas, mas as tropas da Prússia ditaram o resultado final desse conflito após a assinatura da Paz de Viena em 1868. Na Áustria, foi coagida a renunciar a Vêneto e Veneza foi anexada à Itália, região que foi integrada ao Reino da Itália. Vamos para o próximo. Agora vamos modificar o nosso conteúdo aqui. Vamos fechar rapidinho com vocês. Nosso próximo conteúdo, imperialismo. O que nós entendemos como imperialismo? Neocolonialismo, século XIX, as grandes potências europeias, desde a Bélgica, Itália, que acabou de se formar, Alemanha, que acabou de se unificar, França e Inglaterra, se lançam nos continentes africano e asiático, dividindo seus territórios, uma disputa territorial para ver quem que iria ficar com mais territórios, desrespeitando, inclusive, organizações étnicas e organizações culturais da África e da Ásia, e invadindo esses continentes, eles vão com a justificativa de uma missão civilizadora levar progresso, cultura e tecnologia para esses povos, que na verdade é uma justificativa fake. O interesse deles, na verdade, era matéria-prima, encontrar recursos, materiais preciosos, metais preciosos, novos mercados consumidores para comprar seu produto. Então, e claro, né, comprar terras, aproveitar, fazer toda uma negociação, um aproveitamento comercial. Aí, os motivos econômicos por trás do que nós chamamos de uma justificativa que eles utilizaram. Pegaram a ciência para justificar, olha, por que você, italiano, está invadindo a África? Com que direito? Olha, eu sou homem branco, civilizado, passamos por um processo de evolução social chamado darwinismo social, e nós, junto com a ciência, acreditamos que temos que levar progresso, tecnologia e cultura para os continentes africano e asiático que estão atrasados nessa linha evolutiva da civilização. Claro que isso é uma baita de uma balela. Vamos lá? Potências europeias sobre os continentes africano e asiático, 1884, nossa, chegaram a fazer uma reunião para discutir quem iria ficar com quem na Conferência de Berlim, na Alemanha, quem que ia ficar com o território da onde, representantes de potências europeias, promover a partilha amigável, para eles não discutir, para eles não entrar em disputa, inclusive, mas vai ter sim competição e disputas entre as grandes potências. Falei do darwinismo social e a justificativa fake de levar progresso, cultura e tecnologia para esses povos considerados atrasados. Aqui um GIF bem legal, vou tentar acompanhar com vocês. Agora, ó, 1550, Espanha, Portugal, aqui no Brasil, toda a costa litorânea portuguesa. Olha Portugal já entrando aqui na parte africana. Opa, quem entrou? Inglaterra, invadiu Portugal, invadiu a Inglaterra, a África. Dominou quase a Austrália, dominou a Austrália agora, dominou ali o Egito. Olha aí, quem que tá ali? Vamos lá, Itália em verde, olha a região verde. Azul, quem que é? França. Olha o tamanho do continente africano, como que a França também invade novamente. Vamos novamente com vocês aqui, vamos lá. Portugal, verde, tá ali bem pequenininho, Espanha. Opa, Portugal pegou o litoral, pegou a Espanha aqui, a parte litorânea espanhola. Depois nós temos a Rússia dominando toda essa região do polo. Depois ali, olha como é que Portugal já cresce o poder da americano. Aí nós temos em 1822 a Inglaterra começando as 13 colônias lá em cima, a Austrália, a parte do Egito, a Itália, a França invadindo também a partilha. E em 1938, 1959 ainda tinha a França com colonização na África. Eu acho muito bacana esse GIF para vocês aqui. Vamos ver o próximo, para vocês terem uma ideia agora de uma visão parada aqui, que nós estávamos brincando com vocês ali. Aquele GIF é sério, viu? Eu acho bacana, mas não tem nada de bacana não. 1880, vamos lá, junto comigo. Temos aqui a divisão pré-partilha, não aconteceu ainda uma invasão forte das grandes potências, França, Inglaterra, Alemanha, Itália e Bélgica. Agora, em 1913, olha como é que está a África. Está respeitado os povos africanos, Congo, Socoto, o Egito, Tripolitânia, a Algéria. Olha só, tudo virou França. Não respeitaram as divisões.
Você acha o quê? Que esses grupos étnicos vão se entender e vão se organizar? Mas Deus o livre. Vai acontecer, além dos problemas do imperialismo, também problemas étnicos dentro da própria África, com disputas locais que foram obrigados a estar sobre as mesmas leis, sobre o mesmo governo das potências europeias. A Ásia também tem mais um modelo aqui da partilha da África. Esse aqui é uma caricatura de John Rhodes. Depois que ele anunciou que tinha um plano de uma linha telegráfica, lembra que era levar progresso e tecnologia? E ferrovia para a cidade do Cabo até o Cairo, ligando ponta a ponta a África. Ah, estou levando progresso, estou levando tecnologia, estou dominando, sou homem branco, sou civilizador. Pare. Muito obrigado a todos vocês por estar junto comigo nessa aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham estudado junto comigo, assim como também estudei junto com vocês. Até a próxima, como sempre, foco, força, fé no coração. Valeu, galera!